Olá, alunos! Tudo bem com vocês? Belezinha? Que saudade, né? Saudade de vê-los, saudade da escola. E vocês estão com saudade também? Tenho certeza que alguns de vocês estão com muita saudade da escola, outros nem tanto, né? Mas no fundo, acredito que todo mundo quer voltar. Bem, estou gravando esse videozinho para que seria a nossa aula do mês de julho, né? Diz respeito, então, seria às 8 horas do mês de julho. E esse vídeo vai servir para vocês como uma forma de auxílio para o conteúdo que é desse mês, que é falar de um tema que eu acho sensacional, falar de um tema que eu acho que é incrível, espero que vocês gostem também, que é falar dos primeiros filósofos do Ocidente. A gente vai falar, né, do início dessa coisa toda da filosofia. Então é um tema bastante interessante, é um tema que eu gosto muito, e fala de filósofos que, apesar de terem vivido há muito tempo atrás, né, há mais de 2.000 anos atrás, há mais de 2.500 anos atrás, olha só, né? Então estão há 500 anos antes do nascimento de Cristo, faz muito tempo. Ainda assim, são pensadores que instigam a nossa reflexão e que nos ajuda muito a entender, né, o funcionamento do mundo. Então, se a gente para pensar nas coisas que eles falaram, né, a gente vai ver ali que tem muita sabedoria e que, mesmo se passado muito tempo, eles ainda têm muito a nos dizer, né? Então, a gente vai falar desse grupo de primeiros filósofos do Ocidente, veja bem, né, filósofos ocidentais, que são chamados de pré-socráticos, ou filósofos originários. Tem vários nomezinhos, como a gente vai ver, tá? Mas primeiro, a gente tem que ter em mente, né, o que significa ser um primeiro filósofo. Olha, primeiro, eles estão começando com algo novo. Eles estão inaugurando algo. E o que é esse algo que está sendo inaugurado? Por esses homens extraordinários, né, que viveram numa região da Grécia chamada Jônia, né? Uma região grega chamada Jônia, há mais de 2.500 anos atrás, outros há um pouquinho menos, 2.300 anos atrás, né? Então, eles começaram com a filosofia. E o que significa? Que a primeira vez na história do Ocidente se usou um outro tipo de linguagem para se explicar e para se explicitar as coisas do mundo. Então, antes, vocês sabem, né, que a gente já estudou isso, o ser humano, quando eles tinham as dúvidas, quando eles tinham as suas inquietações, eles buscavam resposta na sua tradição mítica, né? Nos deuses e nos heróis. Então existia um modelo de linguagem, vocês lembram, né? Uma linguagem fantástica, uma linguagem extraordinária, repleta de deuses, repleta de seres, né? De heróis, que explicavam o funcionamento do mundo. E vocês viram nessas aulas também que o mito não é uma mera explicação mentirosa, né? Não é uma mera fantasia, mas que existia ali um certo sentido, né? Uma simbologia por trás dessa linguagem. Pois bem, o que acontece agora com esses filósofos é que essa forma de linguagem, ela, devido a uma série de fatores que vocês viram no mês passado, né? Nessa última trilha também, então, devido a uma série de fatores políticos, sociais e até mesmo econômicos, esse tipo de linguagem passa a ser insuficiente, né? Aquela linguagem fantástica, ela não dá conta mais de explicar a realidade. Se precisa de uma nova forma de explicação. E que nova forma de explicação é essa? A racional, a pautada no logos, né? Na razão, no verbo agora racional, né? Esses filósofos, então, começam a explicar a realidade, os fenômenos da natureza, como a chuva, o raio, as marés, o vento, a mudança das estações, não mais com uma linguagem mítica, mas com uma linguagem lógico-filosófica, uma linguagem, né, pautada na lógica, na razão. E quando eles fazem isso, nasce, então, a filosofia. E a gente tem muito a falar desses primeiros filósofos, quem foram esses primeiros filósofos e quais foram as características do pensamento desses primeiros filósofos. A primeira coisinha que eu tenho para falar deles é que eles são conhecidos por vários nomes, né?
o nome mais comum, se for para fazer uma pesquisa aí na internet, ou se for pegar o manual de filosofia, né, o livrozinho didático de filosofia de vocês, que esses filósofos são chamados de pré-socráticos. Pré, né, quer dizer antes, socrático, de Sócrates. Então, olha só, a gente tem um filósofo que a gente não estudou a fundo, vocês só fizeram umas pesquisas ainda meio que superficial sobre ele, o Sócrates. Ele, então, é um filósofo tão importante na antiguidade que ele é considerado um marco temporal para a filosofia, assim como J.C., né? Lembra do J.C., Jesus Christ, Jesus Cristo, é um marco para a marcação do tempo do Ocidente, né? A gente fala antes de Cristo, depois de Cristo. Por exemplo, esses filósofos estão há 500 anos antes de Cristo. Sócrates, ele é um marcador temporal para a filosofia antiga, para a filosofia clássica. Quando a gente fala da filosofia grega, então a gente tem Sócrates como um marcador temporal. Tamanha a importância do Sócrates. Então, quando a gente estiver falando mais sobre Sócrates, a gente vai entender por que ele é tão importante assim. Agora, cabe a gente entender que Sócrates ele é um marcador temporal e que esses filósofos, por serem antes de Sócrates, então, eles são chamados de pré-socráticos. Tem um detalhe bastante interessante. Eles são chamados de pré-socráticos por uma questão que eles pertencem a um grupo de pensamento, porque eles têm um estilo próprio de pensar. Não é simplesmente porque eles viveram numa mesma época. Por exemplo, se a gente pega Tales de Mileto, que é o primeiro pré-socrático, o primeiro filósofo ocidental, né? Houve uma convenção de considerar Tales esse primeiro pensador ocidental. Dentre ele e, por exemplo, Pitágoras, Heráclito, a gente tem 200 anos. Inclusive, a gente tem filósofos que são considerados pré-socráticos que viveram na época de Sócrates. Por exemplo, o Demócrito, né? Demócrito, se eu não me engano, ele é até um pouquinho posterior a Sócrates. Então, essa marcação pré-socrático diz mais a uma escola de pensamento do que ao tempo propriamente dito, né? E que escola de pensamento é essa? É que a gente vai ver. E esses pré-socráticos, falando dos nomes deles, eles também são chamados de pensadores originários, primeiros sábios, e também são chamados de primeiros físicos. Se vocês forem estudar lá no caderninho de física, né, no livrozinho de física, e for ver quem são os primeiros físicos, vocês vão encontrar os mesmos nomes, são os primeiros filósofos. E por que eles são chamados de físicos? Né? Isso é um dado bastante importante para a gente hoje. Se a gente for ver a etimologia... Vocês lembram o que é etimologia, né? Não pode esquecer o que é etimologia. O estudo da origem das palavras. Pois bem, se a gente pega a palavra física, a gente vai encontrar essa palavrinha grega aí, ó. Palavra physis. A palavra physis, ó a relação fonética. Physis, física, né? Tá muito, a palavra física vem da palavra grega physis. Mas em grego, a palavra physis significa natureza. Então, natureza no sentido daquilo que brota, daquilo que flui, daquilo que surge, que aparece, né? Essa ideia etimológica da palavra physis, né? Significa aparecer, brotar, né? É natureza no sentido daquilo que brota, daquilo que surge. Então, esses primeiros filósofos, esse grupo de pensadores chamado de pré-socráticos, também são chamados de físicos. Físicos originários, físicos gregos e primeiros físicos. Por quê? Porque o centro de especulação deles, ou seja, né, aquilo que eles estavam interessados em entender e discursar racionalmente sobre, era a physis. Então, eles não queriam saber sobre questões que não fossem o funcionamento da natureza. Por isso que eles são chamados de físicos, né? Porque eles querem entender o funcionamento da natureza. Esse é o principal objetivo do pensamento deles e do discurso deles. É falar como funciona a physis, como que funciona a natureza. Tá certo?